Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Festival de Cannes 2020. É claro que por conta da pandemia, a gente não vai ter, da forma que a gente está acostumado, tão famoso Festival de Cannes. Porém, na semana passada, saiu a lista de filmes aprovados pelo festival e dentre eles, grata surpresa, um filme brasileiro chamado Casa de Antiguidades. E hoje nós vamos falar disso, filmes brasileiros que estiveram presentes no Festival de Cannes. Mais precisamente, os filmes brasileiros que ganharam prêmios no Festival de Cannes, que na verdade são dois filmes até o momento. Um deles eu tenho certeza que você conhece, que é o Bacurau, que fez sucesso ano passado, que a gente teve uma grande repercussão. Se você não ouviu, vá lá ver esse filme, ouve a crítica, é um filme que vale a pena ser visto. Mas vamos primeiro falar do filme desse ano, que foi indicado, Casa de Antiguidades. A gente não tem muitos detalhes sobre ele, mas eu peguei aqui a sinopse. É um filme que retrata a vida de um operário negro em uma cidade fictícia de colonização austríaca no sul do Brasil. Então, como você pode perceber, é um filme que vai tratar a temática do racismo, que é um assunto completamente atual, como a gente tem aqui no Brasil casos como o do João Pedro e tantos outros. A gente tem nos Estados Unidos o George Floyd, que repercutiu no mundo inteiro, e inclusive fez os franceses relembrarem o caso de Adama Traoré, também morto. Todos eles mortos em ações policiais. Eu estou ansioso por esse filme, eu quero saber como é que vai ser isso. Principalmente pelo fato de ser um mundo distópico, porque ele abre um leque de possibilidades ali, de criar diversas alegorias, diversas mensagens. Quero muito ver esse filme. Mas você sabia que a gente já tinha ganho o prêmio Júri antes? Pois é, Bacurau não foi o primeiro filme a ganhar um prêmio no Festival de Cannes. Muito antes disso, o filme O Pagador de Promessas, que está disponível no YouTube, gratuitamente, então é fácil de assistir, também ganhou um prêmio, o prêmio Júri, no Festival de Cannes. E é desse filme que eu quero falar hoje, menos conhecido por vocês, que foi premiado na França. O Pagador de Promessas, ao meu ver, tem todos os traços necessários para uma boa narrativa e para um bom filme. E isso eu não estou pensando nas questões sociais que ele aborda, pensando simplesmente na narrativa mesmo. Primeiro de tudo, você tem um personagem que tem um único intuito: colocar a cruz dentro da igreja de Santa Bárbara, na Bahia. Desde o início, você se apega ao personagem, pois as primeiras tomadas mostram esse personagem carregando aquela cruz pesada simplesmente para pagar uma promessa. Você acaba se afeiçoando a ele, já que a única coisa que ele quer é de fato colocar aquela cruz. Em seguida, você se apega um pouco mais nesse personagem por ver a ingenuidade dele, já que ele fez uma promessa tão séria a princípio, simplesmente para salvar a vida do seu burrinho, porque para ele é extremamente importante. Depois, nessa narrativa, nós temos a problematização, que é o fato do padre não deixar aquele indivíduo entrar na igreja por ele ter feito uma promessa a Santa Bárbara no terreiro de Iaçã. Até porque na cidade dele, ele católico devoto, não tinha igrejas quais ele pudesse fazer essa promessa. Iaçã e Santa Bárbara, por conta do sincretismo, são considerados por aquele personagem a mesma santa. Você vê a ingenuidade em um dos olhos daquele personagem no momento que o padre diz que, na verdade, prometer a Iaçã era prometer ao demônio. E daí a questão social entra em cena. Diversas cenas vão trabalhar de maneira sutil essa questão. Por exemplo, se vocês verem esse filme, você pode notar o momento que a procissão entra na igreja e as baianas, o povo negro não pode entrar na igreja, fica lá de fora junto com esse rapaz que leva a cruz. Em seguida, você tem aquele ponto de não retorno, quando o personagem ele diz que ele precisa colocar aquela cruz lá dentro, e mesmo quando a igreja oferece a ele uma chance de entrar na igreja, mas para isso ele precisaria abrir mão da promessa que ele fez. Sendo ele devoto a Santa Bárbara, ele não poderia abrir mão daquela promessa, já que ele fez a promessa a Santa Bárbara, e não ao padre, não ao Monsenhor. Ele tomou uma decisão ali, ele precisa ir com ela até o fim. E além disso, a gente tem o alto preço, ou seja, o personagem principal, ao conseguir atingir o seu objetivo, ele precisa pagar um preço excessivamente alto. Então, O Pagador de Promessas é um filme de 1962, mas que ainda é muito rico. Uma coisa que eu quero chamar a atenção também, eu acho engraçado como nós brasileiros muitas vezes negamos nossa própria cultura. A gente tem um problema sério de não querer se enxergar como brasileiro, sem perceber que seria muito rico pra gente abraçar a nossa cultura, mesmo que fosse para fins comerciais. Vide o caso, por exemplo, da Coreia, do K-pop. O governo coreano começa a investir em K-pop, música pop coreana, e exportar isso ao mundo. Os cofres públicos coreanos sorriram. E a gente não, a gente tem uma tendência a querer negar, né? A gente quer negar o funk muitas vezes, ou a gente quer negar as religiões de matriz africanas, mas isso é Brasil. Isso é Brasil. Quando a gente negar isso,
a gente vai ser sempre aquela pessoa frustrada, porque a gente vai querer ser o outro, sem jamais conseguir ser, porque nós não somos europeus, nós não somos americanos, nós não somos. Não importa o que você tente, você não vai ser europeu, você não vai ser americano. E muitas vezes lá fora, você vai ver a nossa cultura tendo destaque. Esse ano nós temos o filme Casa de Antiguidades. Ano passado ganhamos o prêmio com o filme Bacurau e já também tínhamos ganho o prêmio com O Pagador de Promessas. Veja O Pagador de Promessas, veja Bacurau se você ainda não viu e, acima de tudo, valorize a nossa cultura. Tentem perceber a beleza da cultura brasileira, que muitas vezes é percebida lá fora, mas que a gente teima em negar. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Ou dislike, né? Porque os dois na plataforma ajudam a impulsionar o canal. Se você gosta de filme brasileiro, se você gosta de cinema em geral, compartilha no WhatsApp esse vídeo com seu amigo, se inscreve no canal e vamos que vamos. Toda quinta-feira falando de francês, com uma cara mais de entretenimento e de vez em quando de filmes em geral. Eu sou apaixonado por cinema. Na terça-feira, minha veia nerd aflora e a gente fala de jogos antigos, animes. Quando a quarentena acabar, eu volto a fazer tomadas externas. Segue lá, dá uma olhada na viagem para o Japão, na viagem para a Bahia, foi muito legal. Só estamos esperando a quarentena acabar para a gente voltar a sair de casa, tá bom? Merci bien, à la prochaine!